casal de estudantes viajou para uma ilha minúscula lá na Tailândia para poder curtir as férias e descansar um pouco. Eles foram para uma festa num bar que ficava ali na beira do mar, deram risadas, caminharam na areia, mas na manhã seguinte aconteceu algo muito bizarro. Os corpos deles foram encontrados totalmente massacrados na beira do mar. A polícia chegou e não isolou o local. E para piorar tudo e encobrir os verdadeiros assassinos, a polícia torturou 2 jovens imigrantes para poder confessar um crime que eles não fizeram. Nos anos seguintes, um monte de turistas aparecem mortos em situações cada vez mais bizarras e assustadoras. Um homem enforcado com as próprias mãos amarradas nas costas, jovens afogados em piscinas rasas com o rosto cortado, e até uma moça que teve o corpo devorado por lagartos gigantes no meio da floresta. E para todos esses casos, a polícia sempre arrumava uma desculpa, dizendo que foi um acidente ou que foi um suicídio. Eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês ajudam demais esse canal a se manter. E hoje a gente vai falar de um caso que acontece lá numa ilha da Tailândia chamada Koh Tao, e essa ilha ficou conhecida até como Ilha da Morte. Então vamos lá, a gente vai entender agora como que uma praia tão bonita, com águas cristalinas, se tornou um dos maiores cemitérios de turistas. E também como que uma máfia local tem poder para silenciar qualquer pessoa que eles quiserem. E para a gente entender como uma quantidade tão absurda de mortes acontece no mesmo lugar sem ninguém ser punido, a gente precisa olhar de perto para a história dessa ilha. A Tailândia é um país incrível, super vibrante e recebe mais de 30 milhões de turistas por ano. O turismo realmente é o coração daquele país, dá muito dinheiro para eles. E bem no meio do Golfo da Tailândia existe uma ilha minúscula chamada Koh Tao. O nome basicamente quer dizer Ilha da Tartaruga, por causa do formato de lá e dos bichos que vivem na região. É uma ilha bastante pequena, só com 21 quilômetros quadrados. No passado, lá para 1943, essa ilha chegou a ser usada como uma prisão política isolada. Depois a prisão fechou e o lugar ficou completamente vazio. E foi só de umas décadas para cá que a galera que viaja descobriu a ilha e ela virou a meca mundial do mergulho. E é realmente um lugar bem atrativo, tem areia branquinha, palmeiras, corais coloridos e festas que vão até o sol nascer. E todo ano, quase 500 mil de jovens do mundo inteiro chegam lá com as mochilas nas costas buscando liberdade. E nessa ilha é um clima de anarquia total. O pessoal anda de moto sem capacete, bebe drinks naqueles baldinhos de plástico e assiste show de fogo na praia, achando que tá no lugar mais seguro do mundo. As agências vendem a ilha como um sonho, mas isso é só uma ilusão muito bem fabricada. A grande verdade é que Koh Tao não é governada pelo Estado, pelas leis normais ou pela polícia que a gente conhece. Quem manda naquela ilha é um grupo pequeno de famílias tailandesas muito ricas. E o povo que mora lá e os gringos chamam abertamente essa família de a máfia de Koh Tao. Uma das famílias mais famosas e poderosas de lá é a família Tovchen. Esses clãs estavam na ilha muito antes de o primeiro turista chegar. E hoje eles são donos de praticamente tudo. Até porque existe uma regra na Tailândia que diz que a maior parte de um negócio tem que ser de um cidadão de lá. Com isso, essas famílias são donas das terras, dos resorts de luxo, das escolas de mergulho e dos bares mais famosos. E o mais importante de tudo, eles são donos dos barcos e das balsas. Ou seja, eles controlam a única forma de entrar ou sair da ilha. E com tanto dinheiro rolando, essa máfia tem a polícia no bolso. A ilha tem uma delegacia minúscula e dizem que costuma ter só 3 ou 4 policiais trabalhando por turno. E esses caras não agem como investigadores para proteger a população, eles estão ali realmente para proteger a máfia. Se um crime feio acontece e ameaça manchar a imagem de paraíso perfeito, o que espantaria os turistas e o dinheiro, a polícia entra em cena correndo. Mas não é para prender o culpado, eles vão lá para limpar a sujeira, apagar as provas e inventar uma desculpa rápida. Ali é realmente um sistema
sistema feudal. As famílias são os reis e a polícia trabalha para eles. E os primeiros sinais de que esse paraíso era uma armadilha começaram a aparecer nos anos 90. Mas como a internet ainda estava engatinhando, tudo ficava só nos boatos. Em agosto de 2012, um gerente de tecnologia britânico de 32 anos, chamado Ben Harrington, perdeu a vida em Kotal. O corpo dele foi achado no meio dos destroços da moto que ele alugou, batida de frente com um poste de energia. E a polícia foi bem rápida para poder resolver esse caso. Eles falaram que foi apenas um acidente de um motorista bêbado e que ele tinha quebrado o pescoço. O problema é que a carteira, o dinheiro e o relógio do Ben sumiram. Além disso, quando o corpo chegou na Inglaterra e passou por uma perícia médica de verdade, os legistas descobriram que ele não tinha quebrado o pescoço coisa nenhuma. A causa da morte foi o rompimento da aorta, a maior artéria do coração. E isso até pode rolar numa batida forte, mas o sumiço dos objetos de valor levanta a suspeita óbvia de que ele foi assaltado, assassinado e que a batida de moto foi só uma encenação para mascarar o crime. A mãe dele brigou com o governo, criou grupos com outros pais de luto, mas a polícia da ilha bateu o pé e se recusou a investigar de verdade. No ano seguinte, em 2013, aconteceu de novo, dessa vez com um rapaz chamado Sam Venning e a amiga dele, Carla. Numa noite escura, os dois estavam sentados de boa numa pedra na praia de Sairé. O Sam deu uma entrevista depois e contou que ouviu o barulho de uma moto parando atrás deles no escuro. E no segundo em que ele levantou a cabeça para checar, levou uma pedrada fortíssima. E a pancada foi tão violenta que a pedra rachou quando caiu na areia. A Carla começou a gritar por socorro e o desespero dela assustou os caras, que aceleraram a moto e fugiram. O casal arrumou as malas e fugiu da ilha no primeiro barco que apareceu de manhã. E uma das coisas mais malucas é que os moradores locais falaram para eles nem perderem tempo indo na delegacia. Eles falaram que a polícia não ia fazer nada e que eles iam arrumar problema de verdade com a máfia. E a contagem de mortos foi só subindo. Logo na virada de 2014, um inglês de 25 anos chamado Nick Pearson estava nessa ilha com os pais dele. Na véspera do ano novo, eles jantaram, tomaram drinks num bar local e depois foram ver os fogos na praia. Perto da 1 da manhã, os pais acharam que já estava bom e voltaram caminhando para os bangalôs. Eles viram o Nick deitar na cama dele e foram dormir. Só que na manhã seguinte, o Nick tinha sumido. No início da tarde, os funcionários do hotel trouxeram a pior notícia que um pai pode receber. O corpo do Nick foi achado boiando no mar, bem no fundo de um penhasco de 15 metros de altura. A polícia de Kotal usou a mesma historinha de sempre. Disseram que o rapaz se perdeu no escuro, caiu sozinho das pedras e morreu afogado. Mas quando os pais foram reconhecer o corpo, eles viram que aquilo era uma mentira absurda. O Nick estava com um corte gigantesco e bastante profundo na cabeça. Era um machucado muito feio, mas que não batia com aquela descrição dele ter caído das pedras. O rosto dele estava cheio de sangue seco. Mas vamos lá, pensa comigo. Se ele tivesse morrido afogado no mar, a água teria lavado todo o sangue. E a prova final veio com os médicos depois. O Nick não tinha um único osso do corpo quebrado. E cara, vamos lá, eu acho que vocês concordam comigo. É basicamente impossível um homem cair de 15 metros de altura em cima de pedras e não quebrar nenhum osso. A falta de fraturas deixava claro que ele não caiu. Ele foi assassinado e jogado ali quando já estava morto. A família lembrou que no dia anterior ele estava paquerando uma garota local. Então será que ele mexeu com a pessoa errada? Mas de qualquer forma, os moradores locais falaram para a família calar a boca e ir embora, porque eles estavam mexendo com algo bastante perigoso. E o caso foi engavetado como acidente. E em setembro de 2014 que essa bolha de impunidade começou a furar. E foi um crime tão bizarro que a ilha começou a ganhar os holofotes. Esse é o caso mais famoso que aconteceu lá e foi aí que as pessoas começaram a chamar de Ilha da Morte. Uma estudante chamada Hannah Witheridge e um engenheiro de 24 anos chamado David Miller estavam lá passando as férias. E eles não estavam viajando juntos, mas como a ilha é pequena, os grupos de amigos acabaram se esbarrando. Na noite do dia 14 de setembro, as câmeras gravaram a Hannah entrando num bar e o David chegou logo depois. Eles beberam, deram risada e curtiram a noite. Pouco depois da meia-noite, eles foram caminhando para outro bar que ficava bem na beira da praia de Sairé. E bom, grave esse detalhe, esse bar pertencia
a um dos chefões daquela família mafiosa que controlava a ilha. Perto da 1 da manhã, os dois se despediram do pessoal e decidiram que a noite tinha acabado. Eles foram caminhando pela areia para voltar pro hotel que ficava ali do lado. E nas horas seguintes, eles foram massacrados de uma forma tão bizarra que até quem já estava acostumado com cena de crime ficou perplexo. Quando o sol começou a nascer, um imigrante que limpava a praia encontrou a cena. Os corpos da Hannah e do David estavam jogados na areia, nus e seminus, tomando as pancadas da água rasa do mar no final da baia. A autópsia mostrou que o David levou várias pancadas na cabeça que abriram cortes enormes no crânio dele. E ele também estava com as costas toda arranhada, provando que ele brigou muito para tentar se salvar. Mas a crueldade maior foi outra. Os legistas acharam água no pulmão do David. Ou seja, os assassinos espancaram o cara até ele desmaiar, mas ele ainda estava vivo. Eles largaram o rapaz de cara na água só de maldade para morrer afogado aos poucos, totalmente desfigurado pelas pancadas. Os exames provaram que ela sofreu um estupro brutal antes de ser assassinada e ainda tinha uma marca de mordida super agressiva no corpo. E bem perto dos corpos, a polícia achou bitucas de cigarro, roupas jogadas, um preservativo usado e a arma que fez todo o estrago de sangue, uma enxada de jardinagem bastante pesada. E quando a polícia local pisou na praia, rolou a morte da ciência forense. A regra número 1 de qualquer crime é isolar o local com a fita amarela e não deixar ninguém passar. Só que a polícia não fez isso, e pior ainda, usando a desculpa ridícula de que a maré ia subir, os policiais pegaram os cadáveres e arrastaram para outro lugar antes da perícia chegar. E na criminologia, quando você arrasta um corpo, você destrói o crime. Você acaba apagando os respingos de sangue na areia e as marcas de arrasto, que são justamente o que mostra onde o assassino chegou e por onde ele fugiu. Nas horas seguintes, a praia virou um verdadeiro circo. Dezenas de turistas, vendedores e curiosos ficaram andando de lá pra cá no meio da cena do crime. Eles pisotearam a areia, destruíram as pegadas originais e contaminaram tudo com o DNA deles. E pra piorar ainda mais, as roupas das vítimas, que estavam cheias de fluidos e pele dos agressores de Hannah, nem foram recolhidas direito. Pra fechar esse pacote de absurdos, quando foram pedir as câmeras ali pros donos dos bares, eles falaram que as câmeras estavam quebradas ou que estavam desligadas e coisas do tipo. E claro, eles estavam tentando se proteger, até porque eles sabem da máfia que existe ali. Mas sabe um detalhe que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha? O dono mafioso do bar foi visto e fotografado caminhando de boa por dentro da área da polícia, um lugar onde civil não deveria nem pisar. Esse massacre com a enxada caiu como uma bomba nos jornais do mundo inteiro. A Tailândia tinha acabado de passar por um golpe militar e o novo governo estava suando frio. Esse banho de sangue podia afundar o turismo do país. O governo apertou os delegados e exigiu que eles resolvessem esse caso. O pânico bateu tanto que o próprio primeiro-ministro foi para a TV e soltou uma frase absurdamente nojenta. Ele tentou colocar a culpa na moça que estava morta. Ele disse que as turistas acham que pode usar biquíni onde quiserem, que elas só estariam seguras de biquíni se não fossem bonitas. E claro, as pessoas caíram matando em cima dele e ele acabou pedindo desculpas. Com o mundo pressionando e a máfia exigindo que os seus membros ficassem ilesos, a polícia precisava arrumar bodes expiatórios. Eles precisavam de alguém fraco, pobre e sem ter como se defender e que o povo tailandês não ligasse de ver preso. E o alvo para eles foram trabalhadores imigrantes. Na Tailândia tem milhões de pessoas que fogem da miséria do Mianmar, cruzam a fronteira e vão fazer serviço pesado. E é uma galera que não fala a língua local direito, ganha uma merreca e vive morrendo de medo de ser deportado. Semana depois do crime, a polícia fez uma varredura nos alojamentos e prendeu 2 imigrantes birmaneses de 22 anos de idade, o Zhao Lin e o YPO, e eles não tinham passagem pela polícia, eram só serventes de obra. A polícia trancou os moleques na delegacia e moeu os dois no interrogatório de horas, e eles não tinham advogado, e como não quiseram pagar um tradutor oficial, eles pegaram ali alguns vendedores de lojas para poder traduzir para eles coisas muito sérias como pena de morte, coisas do tipo. E em menos de um dia, a polícia foi pra TV para falar que os dois tinham confessado o crime. Eles pegaram os supostos culpados, levaram para a praia ali usando o capacete para a população não bater neles, e
e fizeram eles encenarem como que fizeram um crime. E tudo isso foi gravado e transmitido na TV. Só que essa farsa toda só durou 5 dias. Quando o pessoal dos direitos humanos conseguiu colocar advogados de verdade lá na cela, os meninos retiraram a confissão na hora. E eles disseram que a confissão foi arrancada na base da tortura. E eles relataram que apanharam, levaram chutes e que foram asfixiados com sacolas na cabeça. Eles disseram que foram levados para uma sala bastante gelada e falaram para eles que se eles não assinassem o papel de confissão, eles iam morrer a tiros e iriam jogar o corpo deles no mar. E o julgamento deles em 2015 foi realmente uma aula de corrupção. A promotoria bateu o pé dizendo que o DNA que eles escolheram batia com o que estava na rena. Só que os advogados levaram uma perita bastante famosa na Tailândia para poder depor. Ela pegou os laudos e falou algo que deveria ter acabado com o julgamento na hora. A perita provou que o DNA tirado do cabo de madeira da enxada, que era a arma que esmagou a cabeça do David, pertencia a 2 homens desconhecidos. Mas o DNA não batia nem com o Zaolin e nem com o IPO. Ou seja, aqueles imigrantes não eram os assassinos e o verdadeiro culpado ainda estava solto. E para piorar, uma perita lá da Austrália mostrou que a polícia processou o exame da cena toda em menos de 12 horas. E ela disse que é cientificamente quase impossível um laboratório fazer uma separação de DNA tão rápida sem errar feio. E a cereja desse bolo bizarro veio quando o juiz mandou a polícia entregar a sobra do material genético para fazer uma contraprova. E a polícia teve a cara de pau de falar que usou tudo no primeiro teste e que o DNA foi esgotado. Eles sumiram com a única prova que podia salvar a vida dos caras. E isso gerou uma confusão violenta, cara. Teve manifestação, o povo não tava feliz com isso. Só que essa máfia de Koh era blindada. Bizarramente, no dia 15 de dezembro de 2015, o juiz simplesmente decidiu ignorar tudo que estava errado, ignorar a tortura e condenou os 2 à pena de morte por injeção letal. E quem achou que isso ia esfriar o que acontecia na ilha, errou feio. Um rapaz chamado Sean, amigo do David, que tinha morrido, estava bebendo num bar e desabafou sobre a dor de perder um amigo. E do nada, os capangas da máfia sentaram na mesa dele. E o Sean disse que 3 deles sentaram do lado dele e falaram para ele: "Você vai se enforcar hoje à noite. Nós vamos ficar te olhando. Você morre hoje e vai parecer suicídio." O Sean entrou em pânico, correu pro meio do mato, ficou escondido a noite inteira e fugiu no primeiro barco de manhã. Só que a matança não parou. No começo de 2015, uma turista de 23 anos chamada Krishna foi achada morta no quarto dela. E adivinha quem era o dono do lugar? O mesmo mafioso que era dono do bar do massacre. A polícia disse que ela misturou antibióticos com álcool e teve um acidente fatal. Só que eles se recusaram a fazer um exame de toxicologia decente para ver se ela foi envenenada. As câmeras mostravam um cara estranho andando com ela, mas a polícia não interrogou o sujeito. E os lençóis da cama sumiram do quarto como mágica. E fim de papo. Semanas depois, uma russa chamada Valentina sumiu de um hostel. Ela largou o dinheiro, o celular e o próprio passaporte no quarto. E bom, ninguém no mundo decide ir embora de um país estranho e larga o próprio passaporte na cama. E claro, as câmeras da rua estavam convenientemente quebradas de novo. No meio daquele mesmo ano, a situação chegou no nível máximo de cara de pau. O corpo de um francês chamado Dimitri foi encontrado no quarto, pendurado no teto e enforcado. Só que detalhe, ele estava com as mãos amarradas nas costas. E a polícia colocou no papel que foi suicídio. Cara, pensa na loucura. Eles realmente queriam convencer as pessoas de que alguém amarrou as próprias mãos nas costas e depois se enforcou. E no dia 1 de janeiro de 2016, aconteceu mais sujeira. Um pedreiro britânico de 26 anos, chamado Luke Miller, foi achado boiando no fundo raso de uma piscina. A polícia meteu a desculpa de que o jovem bêbado deu um mergulho de cabeça e bateu no chão, só que vazaram fotos do corpo dele. O rosto do cara estava retalhado, cheio de cortes profundos de arame farpado. Eram lesões feias que não batem com um mergulho na piscina. Jornalistas acharam mensagem dos próprios paramédicos dizendo que o corpo estava moído de pancada antes de ir para a água. E quando a família implorou para ver a câmera do lugar, adivinha só, estava fora do ar. Só que aí a internet começou a juntar as peças. Moradores, jornalistas e detetives de fórum notaram um padrão. Essas mortes estúpidas rolavam sempre ao redor dos territórios
escritórios da família Toshivien e de outros magnatas da máfia. E o boato que corria é que os herdeiros ricos dessa família acabavam se entupindo de drogas, se achavam reis da ilha e cometiam crimes. Se um turista comprasse briga com eles, olhasse torto ou ofendesse o ego de algum deles no bar, a pena era a morte. E a polícia só entrava depois, limpando a cena e forçando imigrantes a confessar crime para não manchar o paraíso. E essa bizarrice toda acabou chegando nos Anonymous. O maior grupo de hackers do planeta declarou guerra contra o estado da Tailândia. Num ataque massivo, os caras derrubaram mais de 300 sites do governo, da polícia e das prisões. Quem entrava no site do governo via a máscara do Guy Fawkes e um recado: leis fracassadas, boicote a Tailândia. Os hackers vazaram documentos provando as mentiras do laboratório e a tortura dos meninos. E foi um estrago gigante para o país. E em 2017 aconteceu mais um caso extremamente bizarro. Dessa vez foi com uma médica belga chamada Elise. E o caso dela parece até aqueles filmes de terror psicológico. A Elise estava morando na ilha vizinha, enfiada numa seita pesada focada em Tantra. E ela deve ter visto coisas horríveis lá, porque ela surtou e decidiu que precisava voltar para a Europa correndo. Ela arrumou tudo, ligou para a mãe na Bélgica e botou as malas pesadas numa balsa direto para o continente. E presta atenção, quem despacha a bagagem de roupa e paga uma passagem super cara para ir para casa, não tá planejando acabar com a própria vida. E no meio do trajeto do mar, alguma coisa deixou a moça apavorada, e ela acabou descendo no meio do caminho na ilha de Koh Tao. E morrendo de medo de ser caçada, ela alugou um bangalô bastante fuleiro e usou um nome falso. Naquela mesma madrugada, o pior aconteceu. Um incêndio gigantesco começou do nada e devorou a cabana de bambu dela. E a polícia não fez a menor questão de investigar se tinha gasolina ali e tratou tudo como pane elétrico. A Elise correu quilômetros no escuro pelo mato até chegar na baía de Tanote, lá do outro lado da ilha. Ela alugou um quartinho e até conseguiu comprar uma passagem de volta para Bangkok, mas a Elise nunca embarcou e sumiu sem deixar rastros. E a polícia não encontrou o corpo dela, quem realmente achou foi a natureza. Nas selvas de lá vive o lagarto monitor asiático. Ele é como se fosse um teiu brasileiro, só que com o tamanho de um dinossauro. O macho adulto bate 3 metros e pesa 50 quilos. E esses bichos são bastante bizarros. Ele tem uma língua gigante azul e dividida no meio igual uma cobra. Eles usam essa língua para farejar cheiro de morte a quilômetros de distância no meio da mata fechada. Os moradores viram um desses entrando e saindo igual louco de um buraco numas pedras. E aquilo era um aviso, o bicho tinha achado uma fonte enorme de carne. A galera seguiu as marcas das garras no chão e encontrou o corpo da Elise numas pedras de granito vulcânico. O corpo dela já estava estralhaçado e devorado pelos lagartos gigantes por dias. Quando animais desse tamanho atacam, a cena do crime vai pro lixo. Não sobra pista pros médicos dizerem se ela foi enforcada com a mão, se levou facada ou paulada. O bicho come a evidência, mas para piorar, bem do lado dos restos mortais mastigados, estava um galão vazio cheirando a combustível. E a desculpa da polícia foi a mesma de sempre. Disseram que ela foi caminhar na selva, amarrou uma corda na árvore e cometeu suicídio. Eles falaram que o corpo caiu sozinho depois de dias e só então os bichos atacaram. A mãe dela apareceu nos jornais, só que a polícia tailandesa debochou da família, falando que a imprensa era maluca e não entendia do assunto. E os boatos mais fortes é que algum daqueles membros da seita encontrou ela, ou até mesmo alguns dos donos da ilha acabou encontrando, não gostou e matou ela, e acabou jogando ali o corpo dela perto da onde os animais se alimentavam. Os anos se passaram e nada mudou. Um alemão saudável voltou para a ilha para resolver pendências e amanheceu morto. A polícia se recusou a entregar a autópsia, dizendo que foi ataque cardíaco, mas a família não engoliu a desculpa e tem certeza absoluta de que ele foi envenenado. Em 2021, um casal de donos de hotel com bastante dinheiro amanheceram afogados numa piscina rasa em Koh Tao, e as câmeras de segurança, para surpresa de 0 pessoas, estavam desligadas naquele dia. E bom, lembra daqueles jovens imigrantes inocentes que foram torturados lá no caso da enxada? Eles perderam todos os recursos e foram condenados à pena de morte. Mas em 2020, o rei da Tailândia deu um perdão político para eles. Porém, ele não soltou os caras, apenas trocou a prisão de pena de morte para prisão perpétua. E até hoje os dois estão lá apodrecendo na cadeia, pagando por um crime que eles nem cometeram.
descobriram. E o verdadeiro culpado possivelmente tá lá na ilha de boa e tomando uísque na praia. Ou seja, a internet acabou descobrindo que lá é como se fosse uma ilha de serial killers, mas não consegue fazer nada, até porque as pessoas que fazem isso são protegidas pela polícia. Então não importa o crime que eles cometam, o que eles façam, a polícia sempre vai dar um jeito de encobrir. Mas é isso, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo, muito obrigado por assistir, e deixa aqui um comentário sobre o que você achou desse caso, uma sugestão, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber meus próximos casos. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo em breve.